Olá, queridos! Estamos de volta com mais um Ligados na Palavra. Que bom que você continua conosco, acompanhando passo a passo os nossos programas. E estamos novamente com a doutora Cleri. Tudo bem, doutora? Sara, tudo bem? Tudo. Que bom estar aqui. Que bom que você está conosco. Você é a razão de nós estarmos aqui. Exatamente, vários assuntos, vários temas importantíssimos para você aí ficar bem informado ou até mesmo poder ajudar alguém da sua família que precisa, ok? Continue com a gente, ligados na palavra. De volta, então, vamos começar o nosso assunto pedindo aí as bênçãos de Deus para esse programa. Vamos lá? Vamos orar. Querido bom Pai que habita nos altos céus, pedimos a Tua presença neste momento para nos acompanhar nesses temas, nesses assuntos tão importantes e que faz parte das nossas vidas. Venha estar conosco, venha estar com a doutora Cleri, venha estar com cada ouvinte, cada telespectador neste momento, Senhor, aonde ele estiver. Esteja conosco hoje e sempre, nos abençoando e nos protegendo. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, que bom você estar conosco, ligadinhos no programa Ligados na Palavra. Vem acompanhando a cada passo aí, 5 a 4 programas, né, no ar. Se você perdeu algum, você pode voltar, está aí no YouTube, os links estão aí embaixo. Então assista, acompanhe os nossos temas, tá? Hoje nós vamos falar sobre mais um assunto aí, ou melhor, continuando falar sobre depressão e a depressão endógena e depressão cíclica. Já ouviu falar? Depressão endógena e depressão cíclica. Não é muito comum nós ouvirmos falar esses dois temas aí, né? Não estamos familiarizados com esse tema no dia a dia. A depressão sim, mas o que vem depois não. Mas a doutora está aqui para nos esclarecer. Vamos lá, doutora, o que quer dizer a depressão endógena e depressão cíclica? Talvez nós não tenhamos o sobrenome da depressão como uma coisa muito tranquila para a gente entender. Quando a gente olha um guarda-roupa, a gente coloca todos os vestidos, é vestido, tá? Então vamos colocar a depressão como um vestido, como uma veste. Tem vestes de festa, tem vestes do dia a dia, tem vestes que têm características especiais. A depressão endógena é uma veste diferenciada, porque é uma veste de dentro. As outras depressões, elas não vêm com esse arsenal interno. É como se dentro de mim estivesse uma cápsula e lá dentro dessa cápsula algumas coisas não estivessem em conexão perfeita. Então, a depressão endógena sempre vai falar de elementos químicos que não estão em equilíbrio dentro de você. As conexões, as passagens, as mensagens não estão chegando ao lugar certo, de forma certa, por falta de conexão, de transmissores, de elementos químicos que nós mesmos fabricamos. Se nós já sabemos que nós fabricamos tudo que necessitamos para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né? Do colágeno, as vitaminas, as serotoninas, endorfinas, melatoninas e tudo mais, todas as inas que você quiser, nós fabricamos. Quando existe uma falta endógena dentro de você. Então, dentro de você, este vestuário está danificado.
Então, faça o que você quiser fazer, você vai precisar de colocar química para o transporte das informações, para o transporte da comunicação interna do seu organismo, tá? A depressão cíclica já é a repetição de emoções baseadas num único procedimento, um único evento, num fato. Vamos imaginar que eu ou você tenhamos perdido alguma coisa e já sabemos que esta coisa pode ser qualquer coisa, né? Mas vamos pensar assim num elemento querido para a gente, um elemento que mora no nosso coração. E esse elemento, vamos pensar, eu trazendo a público, eu estou falando de algo que aconteceu na minha família. Num carnaval de um ano no meu passado, a minha família perdeu 5 pessoas. Eu tive 2 irmãs que ficaram viúvas nesse mesmo dia, tá? Então, esse fato que aconteceu num domingo de carnaval vai ficar marcado, e eu tenho uma das minhas irmãs que desenvolveu uma depressão cíclica, porque este evento independe de quando aconteça o carnaval. Ela comemora tanto o dia quanto o carnaval. E daí no carnaval ela já não viaja, e se a família for viajar no final do ano, ela já não viaja no final do ano. Então ela já fica se adonando. E esse episódio é como se ela comemorasse essa morte, essa perda todos os anos. Falar disso hoje sem emoção, sem tristeza, sem choro, é porque isso em mim está resolvido. Todavia, na minha irmã não está resolvida. Desde então, ela faz uso de medicação. Só que a medicação, ela não resolve o problema. Ela resolve os sintomas. Então, ela devolve o sono que ela ficava pensando repetidamente. Então, o que é cíclico? É o que volta com a velocidade que você determinar. Porque assim, doutora, eu acredito que um período, você ter essa situação em respeito à pessoa, até vai, né? Isso. Quando isso começa... O período do luto é o período soberano. Nós temos Mas o 6 seu luto, meses. para mim... Já foi consertado. Sim, mas o seu luto, o tempo do seu luto e o tempo do meu luto pode ser diferente ou não? O tempo do luto, não. O tempo do luto, não. Quando eu não elaboro, vamos imaginar assim, uma gestação. Não existe. A gestação normal é de 9 meses. Sim. Então, o padrão normal do luto é de 6 meses, por aí. Quando eu começo a passar muito, já é preocupante. Eu já tenho que colocar uma interrogação, tá? Eu posso trazer um auxílio medicamentoso, um auxílio terapêutico. E normalmente, quando essa dor se estende, quando esse luto se estende, existe um componente emocional incomodando. Pode ser que na última semana, que seria o aniversário de um desses elementos, eu por estar viajando, eu por estar fazendo outra coisa, eu não fui ao aniversário. Então, na hora que ele morre, vem a culpa. Então, tem um elemento. E eu quero dizer para o amigo ouvinte que existe um Rei do Universo, que ele tem autorização e procuração de todas as pessoas, vivas ou mortes, para decretar o perdão por qualquer
ato ou feito que você tenha provocado, praticado, consciente ou inconscientemente. O Senhor perdoa, apaga e vira a página. Só que quando eu não tenho mais o elemento para me desculpar, a minha cabeça fica trazendo esse ato de volta. E às vezes as pessoas que me rodeiam também não me deixam esquecer desse ato. Tá? Então essa sentença, eu gosto de dizer, Sara, que ninguém é executado 2 vezes pelo mesmo crime. Você não paga 2 vezes pelo mesmo crime, tá? Então, se você admitiu, errei, Senhor, me perdoa, é só isso que você precisa. Só isso. É simples assim. A graça é uma coisa fantástica, né? Agora, a raiva gera culpa e a culpa gera raiva. Não existe desconexão desses 2 elementos. Onde houver culpa, vai existir raiva. E onde houver raiva, vai existir culpa. Tá? Então, a depressão, quando ela não é endógena, a endógena eu não tenho como me culpar ou desculpar. Eu nasci assim, eu tenho essa falta, esse mecanismo, essa fábrica interna não está produzindo ou em quantidade ou em qualidade o que eu necessito, tá? Quando os homens não produzem esperma com qualidade para perfurar um óvulo e gerar um embrião, não tem problema nenhum, eu vou fazer um tratamento e vou restabelecer isso, tá? Quando eu não tenho acuidade visual, eu vou a um oftalmo e ele me restaura. Ele ou vai colocar uma lente interna, ou eu vou colocar uma lente externa, e assim por diante. Então, na depressão endógena, nunca vai existir culpa, tá? Então, ela tem, não sei porquê, não tem ponto de partida, não é reativa, sabe? Não se tornou cíclica, porque muitas vezes a depressão reativa, ela se torna cíclica, porque existe um ganho, eu tenho atenção em relação, eu me vitimizo, e o estágio de vítima me dá um poder. Uma tranquilidade, um bem-estar, né? Faça o que eu faça. Então, quando você detém no seu colo uma razão, e como é complicado a gente entregar uma razão no colo dos outros, tá? E daí você tem uma razão para ficar se alimentando daquilo. E por consequência, você tem um ganho naquilo também, tá? E até voltar a ser feliz, voltar a estar bem, voltar a trabalhar. Eu já fui afastada do trabalho, eu já estou aposentada por invalidez, eu já tenho a minha vidinha, todo mundo me aceita do jeito que eu estou. Por que eu vou procurar ser diferente? Da zona de conforto, né? Tá. Então, eu quero que o amigo ouvinte entenda que a depressão, ela tem cura. Mas da mesma forma que nem Deus, nem o diabo é capaz de fazer absolutamente nada por nós sem o nosso consentimento, não vai ter remédio, não vai ter diagnóstico e não vai ter profissional que haja na sua vida se você não deixar. Geralmente eu tenho alguns amigos com depressão, ou enfim, e usam, acho que falta uma substância química que é o lítio. Isso faz parte, que é o que falta também. Exatamente. E daí abaixa. Exatamente. Para uns falta um lítio, para outros falta a melatonina e assim por diante. Então, estabilizando isso, você fica bem. Pronto. E por isso que é importante. No último programa nós falamos de bipolaridade. Até adequar a medicação à tua necessidade.
Às vezes nós entramos com uma quantidade de medicação, mas o outro não precisava daquela medicação. Então eu vou ter que equilibrar. Para um, você dá, eu não vou citar o nome dos remédios, mas dá 3 gotinhas de um remedinho para dormir e você dorme o sono dos anjos. Para outro, com 15 não é suficiente. Agora, se eu der 15 para você, você empacota. Fica 3 dias, 4 dias e vai ficar uma direto. semana hibernando, né? São as diferenças que tem que ser adequado. Isso. Conforme. E algumas pessoas, porque... E é importante também, nunca mude de profissional a cada semana. Acho que aquele não deu, já muda. Quando nós vamos fazer uma faxina em casa, a primeira coisa que acontece é desorganização. Então, a desorganização antecede a organização. Você vai arrumar o seu armário, você tira tudo, tua cama fica uma bagunça, toda abaixo, sabe? Parece que não vai entrar mais. E algumas pessoas não dão conta de organizar no dia, jogam tudo durante a noite no chão e daí começa a bagunça. Agora não é só devolver ao armário, agora tem roupa passada, amassada, suja, que não serve mais. E você vai ter que começar a cuidar disso. Então, as primeiras semanas, ou melhor, as 3 primeiras semanas, o nosso organismo briga com os invasores. Os elementos químicos, nosso organismo não sabe que eles vêm em nosso auxílio. Eles vêm em nosso socorro, então eles começam a lutar. Então não queira, não pense que na primeira semana de utilização do remédio vai resolver. Não, é com o tempo, né? Que não, no primeiro mês de terapia vai resolver. Daí vai 2 sessões num psicólogo, não resolveu nada. Queridos, tem um autor, né, Bateson, que fala que o tempo de geração do problema é o tempo de dissolução do problema. Então imagina, sabe, uma pessoa com 50 anos, que levou 50 anos nessa manutenção, quer resolver em uma semana. Não vai conseguir, pense, né? que você vai plantar um pinhão hoje e amanhã você vai fazer a tábua da sua mesa. Não é assim, tá? Então, em todos os procedimentos, nós temos que entender, e é o conhecimento que nos dá suporte, não é o profissional, sabe? O profissional deu a medicação, talvez você não precise de toda aquela quantidade, então vai diminuir um pouquinho. Eu estou com muito sono. E como é importante a gente ter esse casamento de psiquiatra e psicólogo? Porque quando o psiquiatra pergunta, como que está a medicação? Tá tudo bem. Mas doutor, eu estou com muito sono, eu vou trabalhar com muita preguiça, eu não tenho ânimo e tal. O psicólogo vai perguntar, como que está a medicação? Ele vai dizer, tá uma droga, não estou legal. Daí a gente pergunta, mas por que não está legal? Que horas que você toma a medicação? Às vezes o horário da medicação. Medicação é vamos pensar assim, num sombreiro, num guarda-chuva. Tem um espaço de cobertura. Se eu tomo o remédio depois do último filme da noite... Claro, você vai dormir 3, 4 horas na madruga. E daí, esta cobertura vai chegar ao meio-dia do dia seguinte. Você não vai acordar cedo, né? Mas isso é fato, eu conheço pessoas... E daí... Bate o relógio, né? Bate o despertador, você acorda, mas acorda sobre efeito. Você não acordou, o remédio está te conduzindo. Você está um robô. Além de o remédio, é preciso tomar a hora certa todos os dias, independente. E não é a sua hora, Sara. Tá? Então, nós temos que ter um hábito para as nossas ações, sabe? E nós temos que ter um tempo.
Se eu troco a medicação, se na hora de eu acordar eu coloco o remédio que eu deveria estar desligando da tomada, porque eu não tomei no dia anterior, na hora de dormir, esqueci, vou tomar agora de manhã. Que bagunça vai saber, né? Então, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, o psicólogo escrafuncha mais, ele vai lá, o que aconteceu? Você estava pensando em quê? Por que você ficou lutando contra o remédio? Contra o remédio, contra o sono, parece que não quer dormir. Como assim? Você toma o remédio e liga a televisão e fica num filme de terror. Não, daí acorda todos os seus demônios, né? E daí eles ficam brigando com você internamente, né? Então, quando a gente reconhece a característica da doença e a característica do auxílio medicamentoso, do auxílio terapêutico, é reconhecer como assim você precisa aprender a conter as suas emoções, arrumar o ambiente. Se você chega do trabalho 10 horas da noite e ainda vai jogar, acelera, né? Sabe? Você fica acelerada. A luz que incide, né? Vai entrar pela sua retina e vai te despertar. Por quê? Você está mandando ordem para o seu cérebro. Acorda. Tem que ficar esperto aqui para eu ganhar esse jogo, né? E daí, quando você me vê durante o dia arrastando o chinelo, né? Você vai dizer, não adiantou nada o remédio. E às vezes não tem nada a ver com o remédio, tem a ver com o horário. Outro componente muito importante é a alimentação. Importantíssimo. Né? O horário tem que ser seguido direitinho, conforme a prescrição. Agora existe um modismo aí, que estão falando assim, tomar um cálice de vinho por dia faz bem para o coração. Não é verdade? O que faz bem para o coração é a uva, é o componente que existe na casca da uva. Está no vinho? Está. Mas no vinho tem álcool, que é um estimulante. Então toma o suco de uva, que não tem álcool, não faz mal. Perfeito. Não dá reação contra o remédio, porque o remédio... E não vai brigar com o remédio. Não vai brigar com o remédio. Porque se você toma uma taça de vinho que o seu médico orientou para o seu coração, junto com o remedinho que o seu psiquiatra orientou... Vira uma bomba. Vira uma bomba, não é mais remédio, é uma bomba que pode estourar a qualquer momento. Mesmo, né? Tá? Então, isso é importantíssimo. Nós precisamos verificar. É importante nós não atendermos os oportunistas. O que é oportunista? Hoje você me convida para jantar na sua casa, tá? E eu digo assim, Sara... Vamos lá, depois. Tem testemunha. Sara, 10 horas, eu tenho que estar em casa, banhada, com meu remedinho tomado. E uma coisa importante, a gente tem que tomar o remedinho na cama. Não é na sala de televisão, não é na cozinha. Mas se está no encontro, tipo no jantar, como não pode. E está na casa de alguém às 10 horas. Veja, tem que pode sair, ir para embora. Casa Isso. E tomar. Então tem que ser algo regrado o avião mesmo. Não passa na sua casa, né? Não passa na sua casa. Você tem que estar no aeroporto. Se o avião atrasar, problema do avião, mas você tem que estar no posto. Então você tem que se programar que você precisa desse remédio e que é esse horário e que nesse horário você vai estar já se preparando para deitar. Isso você vai criando também o hábito e vai estimulando o seu corpo a estar sempre nesse horário, dormindo, descansando. O hábito é onde você habita. Se você habita no intempestivo, qualquer hora serve, vou tomar o remédio em qualquer momento, não tomei hoje, amanhã eu tomo 2, sabe? Não pode ser assim,
porque talvez 2 não caiba no seu continente de necessidade. Daí você fica, nossa, hoje eu estou um zumbi. Alguma coisa aconteceu de errado, tá? O remédio vai entrar exatamente na fenda da sua necessidade, tá? E o que sobrar dali, o teu organismo vai desprezar. Agora, até o médico identificar que dosagem é a tua, às vezes demora um pouquinho. Então, eu sempre falo para os meus clientes que resultado total de uma mudança de medicação, eu vou ter 100% a partir do 3º mês. Entendo. Até eles... Primeiro mês é de briga, algumas coisas já vão assentando no lugar, tá? Depois disso, até a terapia vai falar de um outro jeito, porque daí você começa a desarmar-se, você começa a quebrar. Ser mais acessível para receber as orientações. O teu humor já baixa, a tua irritabilidade já baixa, a sua concentração, tudo passa de avião, você já começa a se concentrar naquela dinâmica. As pessoas passam a brigar menos com você. Por quê? Você está mais tranquilo Porque também. você não está brigando. O que vai, volta. A ação né? é a reação, né? Mas sempre é o outro. Pô, mas se você entrega uma razão, você enlouquece em cima dessa razão, tá? Então, perigo, não consertar a casa, volta o mesmo desastre. Viu só? Não consertou o pneu, claro que é aquele pneu que vai estourar no próximo pedregulho, tá? Então, a depressão cíclica é essa volta de episódio, retornando com a mesma força, com o mesmo glamour, com o mesmo encantamento. Nossa, mas depressão tem glamour? Tem sim. Ai, você não sabe o que é. 10 anos que eu perdi o meu marido, 10 anos que eu estou desempregado, 10 anos que eu perdi minha perna. Tá, e o que você fez com a perna? Já fez uma prótese? Já casou de novo? Já está olhando por outras janelas? Você pode não mudar a paisagem da sua janela, mas você pode mudar de janela. Se nessa paisagem eu não me acerto mais, eu fecho e mudo de janela. Você não consegue alterar o padrão do dia, mude de janela. Importantíssimo, eu quero continuar mais, doutora, eu quero ouvir mais, eu quero saber mais, é muito bom, é gostoso, a conversa flui e a gente tem mais dúvidas e com certeza você também tem, mas você pode aí participar, pode estar assistindo, se quiser enviar perguntas também, e a doutora Cleri também é super acessível, também tem condições de você encontrá-la facilmente, mas doutora, última palavras, porque está chegando ao final, que peninha, né? As últimas palavras para o nosso... Que peninha é que o tempo foi curto, né? Mas que bom que nós pudemos abrir os nossos olhos para entender que nem toda tristeza é depressão, mas toda depressão tem tristeza. Nem toda preguiça é depressão. Às vezes a preguiça é preguiça e depressão, mas toda depressão tem um pouco de preguiça. Então são vários itens para compor esse caso. Isso. Né? Então a irritação tem medida certa, tem coisas que a gente tem que se irritar mesmo, ficar bravo mesmo. Isso não é depressão, isso é justo. Faz parte da Faz vida, parte. né? Tem dia que você não está muito bem, tem dia que você está melhor e assim vai, mas a gente tem que levantar. Você não pode ser fiel, colocar isso num altar e ficar adorando isso, né? Que bom
que teremos outros momentos falando de outros assuntos e queremos a sua companhia, a sua motivação e diante disso nós seremos serviçais. Muito obrigada. Obrigada, eu tenho certeza que o telespectador também gostou e também agradece a ti pela explanação, por esclarecer todas as nossas dúvidas, né? E eu quero de volta aqui falando de outros temas. Tem vários temas, a gente estava conversando ali no intervalo, né? A fibromialgia, tenho certeza que, olha, é um longo assunto, outros temas mais. Eu acho que tem muito aí para passar para o nosso público, né? E obrigada a você que acompanhou, aguardamos você no próximo programa, assista aí os nossos programas, os links estão aí embaixo para você conferir. Vamos agradecer a Deus por mais esse programa? Ok? Pode levar então a Deus a prece. Obrigada, Senhor, porque mais um dia o Senhor nos concedeu a bênção da tua orientação. Amém. Muito obrigada, Senhor, porque tropeçamos em tantas bênçãos, tantos cuidados, e o cuidado que o Senhor tem de escolher seus filhos para esclarecer as nossas dúvidas é um cuidado que excede o nosso entendimento. Muito obrigada, Senhor, porque hoje nós estamos fechando esse continente de conteúdos que causam dor aos teus filhos. Não é o teu propósito, mas por favor, cuida de cada pessoa onde elas estiverem. Envolve-as com teu abraço, estende o seu colo, estende a sua escuta e que elas possam entender, lendo a tua palavra lá em Salmo 102, que existe alguém que pode sarar todas as nossas dores. Fica conosco, dá-nos a tua paz, o teu amor e a tua proteção. Por Jesus é que te rogamos. Amém. Amém. Ligados, obrigada pela sua companhia e continue com a gente. Um abraço, até mais.